Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Meu querido irmão Padre Bernardino, já manifestei a alegria de estarmos juntos nesta novena a São José Operário. Estamos num tempo especial, que é o tempo da oitava da Páscoa. A Páscoa, na sua liturgia, é estendida por 8 dias, como se fosse um só. E esses dias nós estamos acompanhando as aparições do ressuscitado. E ele sempre aparece travestido de alguém. Ontem, os papas, pelo menos os que a gente conheceu, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, denominou a segunda-feira da oitava da Páscoa como a segunda do anjo. Por quê? Porque Maria Madalena vai ao túmulo e procura o vivente no cemitério. Ele diz: por que você está procurando o vivente aqui em meio aos mortos? Ele ressuscitou. Vá dizer aos discípulos que ele os precederá na Galileia. Ela se tornou a grande testemunha da ressurreição, a primeira discípula missionária de Jesus, do ressuscitado. Hoje Jesus vai aparecer travestido de um jardineiro. Por quê? Vamos imaginar. Então vejam, no Antigo Testamento Deus chama um casal, Adão e Eva, e os coloca no paraíso, também chamado de Jardim do Éden. Mas o que aconteceu? O homem foi colocado para cuidar, para humanizar, para fazer do paraíso, do jardim do Éden, uma casa comum. E ele devia conhecer, amar e servir a Deus. Mas o primeiro casal, que foi a humanidade, disse não a Deus e disse sim a si mesmo, e pecou, caiu na soberba, e foi expulso do jardim. Na recriação,
Jesus é o novo Adão, que ao invés de dizer não, vai dizer sim ao Pai, vai ser obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, e vai ressuscitar. Jesus é o novo homem, é o novo Adão, é o novo jardineiro, que vai tentar ressignificar o jardim perdido, reestruturar o jardim que foi exatamente depredado, desconstruído pelos primeiros homens. Então, por isso, que ele hoje é travestido, é confundido por Maria Madalena como se fosse um jardineiro. De fato, Jesus é o novo jardineiro. Mas, na ótica da fé, ela estava com os olhos fechados, ela estava cega a dor da perda do seu amigo, e o medo fez com que ela ficasse cega. Ela só abriu os olhos quando Jesus a chamou pelo nome, Maria. E ela então, Rabuni, mestre. Então ela reconheceu. Talvez todos nós temos um jeito de chamar nossos entes queridos. Papai, mamãe, meu irmão, minha irmã, tem um apelidozinho, né? Estava brincando com o padre Bernardino, ele tem uma tia, Dona Maria, vocês devem conhecê-la, chama ele de Zé. Quando ela chamar de Zé, ele atende, porque na intimidade nós chamamos as pessoas por apelidos. Talvez ela reconheceu Jesus, porque Jesus, o jeito da impostação da voz, ela sentiu no coração que era o seu mestre. Não era um jardineiro, e até certo ponto era, como eu falei para vocês, numa ordem teológica diferente, mas também é Jesus que está ali. Somente quando nós fazemos uma experiência pessoal com o ressuscitado, nós podemos reconhecê-lo. Porque ele nos reconhece sempre, porque ele nos chama pelo nome, e a gente sempre está confundindo. Esses dias ele vai ser confundido com um fantasma. Esse dia, ou depois vai ser, amanhã, na quarta-feira, vai ser confundido como um transeunte, como alguém que está peregrinando, não é? Como um aventureiro. E assim vai. Às vezes nós confundimos Jesus, sobretudo nas horas difíceis, nós não vemos o ressuscitado perto, mas ele está no meio de nós. O padre Bernardino proclamou a palavra, foi o que ele falou: o Senhor esteja convosco. Vocês repetiram como? Bem forte? Ele está no meio de nós. O ressuscitado está no nosso meio, na vida dos crentes, nas pessoas que testemunham, na comunidade orante, na comunidade que está agora celebrando São José Operário. Ele está no meio de nós e no coração de cada um de nós. Jesus vive, é o Senhor. Ele é o novo homem, é o novo Adão, é o novo jardineiro que veio reconstruir o paraíso e veio nos apontar de novo ao paraíso. Mas hoje nós também temos um tema específico que está aqui. Ide a José e encontrareis Jesus. Veja, quando a gente abre a palavra de Deus, nós encontramos vários Josés. Vou citar 4 rapidinho, pelo menos que eu me lembre. José de Arimateia, o que é que ele fez? Foi ele que foi pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Não foi, minha gente? Foi ou não foi? Ou foi você que foi buscar? Foi Nicodemos e José de Arimateia. Nos Atos dos Apóstolos, na hora de escolher alguém para substituir Judas, foram apresentados 2. Matias e Barsabás. E José, cognominado Barsabás. 2 Josés. Vamos para o Antigo Testamento. Nós temos José do Egito, que ele foi uma espécie de patriarca no tempo dos faraós. Era um sonhador. Ele decifrava os sonhos, enigmas. E no Novo Testamento, nós temos o nosso José, o pai adotivo de Jesus e o patrono universal da igreja. Então vejam, vamos fazer um paralelismo entre José do Egito e São José para a gente entender essa frase. No Antigo Testamento, José, o filho caçula, ele foi vendido. Foi vendido pelos seus irmãos mais velhos, depois se tornou um grande na corte, se tornou um patriarca, foi querido pelo rei, e ele ficou responsável para acumular a fortuna do reinado, fez grandes celeiros e acumulou trigo para os tempos de estiagem, de seca e de carestia. O que aconteceu? Os irmãos dele, os filhos de Jacó, estavam passando fome. O pai estava velhinho e os filhos saíram até o Egito para ir atrás desse patriarca chamado José. Lá ele percebeu que aqueles que estavam procurando por trigo eram seus irmãos.
e depois ele reconheceu o pai dele. É uma história muito bonita, José do Egito. Ele, então, guardou nos seus celeiros o que, minha gente? O trigo. Ele era responsável para guardar os tesouros do reinado. Nos tempos de carestia, de seca, de estiagem, que acontecia no Egito, o que é que o faraó dizia quando o povo pobre chegava? Ide a José. Ide a José. Então, o que é que ele fazia? Distribuía as riquezas exatamente do reinado, entre elas o trigo. Olha que coisa bonita. No Novo Testamento nós temos 8 José. Veja, no Antigo Testamento, as várias pessoas importantes já são modelo, já são um espelho, nós dizemos uma prefiguração daquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Moisés, nós nos lembramos que Jesus, porque Jesus vai ser o novo legislador, não é? Quem mais? Isaac, que ia ser sacrificado, nós lembramos de Jesus, que vai ser o novo cordeiro. José do Antigo Testamento, a gente vai lembrar de José do Novo Testamento. Eva, nós vamos lembrar de Ave, que é Maria. Adão, nós vamos lembrar de Jesus, que é o novo Adão. Vejam, sempre no Antigo Testamento, as pessoas famosas, já é um tipo, já é um modelo, que vai acontecer no Novo Testamento. Então veja, São José, um homem justo, tirado da casa de Davi, simples. Deus sempre chama os fracos para confundir os fortes. O que foi que ele guardou? Deus Pai lhe deu uma missão extraordinária. Deu a missão de guardar os melhores tesouros do Pai. No Antigo Testamento, José guardou os tesouros do reino, do faraó. José, no Novo Testamento, vai guardar os melhores tesouros do Pai. Quais são os melhores tesouros do Pai que José foi guardião? Jesus e Maria. O que é que José do Antigo Testamento exatamente dava para o povo? O trigo. Quem é que José vai apontar? Quem é que José vai educar? Quem é que José vai guardar no coração? Quem é que José exatamente vai conviver? Jesus, que vai ser o novo trigo. O novo trigo. O pão da vida, que vai nos alimentar nos momentos de seca, de intempéries da vida, de sofrimento, dos momentos difíceis. Ele guardou os tesouros e ele distribui a pessoa de Jesus. Ide a José e encontrarei Jesus. É o Pai que, mesmo sem entender a missão do Filho, vai guardá-lo no coração, mas vai apontar Jesus. José não falou nada na Bíblia. Ele é uma seta que aponta para Jesus. Guardou os tesouros, guardou no coração e distribuiu Jesus, que é o trigo verdadeiro. O pão, ele mesmo disse na última ceia, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, isto é o meu sangue, que será derramado por vós. Veja que comparação bonita. Ide a José. Quando a gente quer encontrar Jesus, ide a José. Por quê? Porque ele conviveu, porque ele educou, porque ele guardou no coração, porque ele exatamente tem toda a espiritualidade voltada para Jesus toda a sua vida. Ele se tornou então o guardião da família de Nazaré, o protetor. Ele também é o guardião da igreja. Quando a igreja está sofrendo, quando a igreja precisa de um santo forte para a intercessão, vamos atrás do nosso padrinho, ide a José, porque é ele o guardião da igreja. Assim como ele guardou Maria, a mãe da igreja, e Jesus, que é a cabeça da igreja, ele continua guardando todos nós. Ide a José. Nas casas religiosas, quando exatamente os econômicos, aquele que cuida da casa, da economia, quando a coisa está ruim, quando a gaveta está ficando exatamente seca, quando o trigo está faltando em casa, geralmente, e nos seminários também, a gente sempre faz uma novena a São José, ou procura ele para providenciar. Ide a José. Nós vivemos em momentos de crise, mas José foi um trabalhador, José foi um operário, que o Papa Leão XIII colocou à frente exatamente para ser o patrão dos operários. Nas lutas, em tempos de injustiça, em tempo de dor, em tempo de crise, o salário está pouco, né? Estamos aí na reflexão, na luta, para aprovar ou não
a reforma da Previdência. Tem alguns pontos interessantes, outros pontos precisam ser revisados. Estamos nessa luta. Precisamos pedir a São José que exatamente nos ajude, é o Espírito Santo que ilumine, para que essa reforma venha para agregar, e sobretudo que lembre dos mais pobres. Ide a José. Esses dias, se vocês veem, as casas que vendem o santo estão cheias daqui São José dormindo. Já viu? Quem é que tem São José dormindo em casa aqui? Padre Bernardino tem? Olha aí. Ele é invocado quando, Padre Bernardino? Tem uma oração muito bonita. Inclusive, o Papa Francisco nos deu, em uma audiência dele, ele disse que quando ele tem as necessidades dele, ele escreve o pedido dele, coloca debaixo da imagem de São José dormindo e pede que São José sonhe naquela intenção. Então, quando nós temos sonhos, utopias que aparentemente são difíceis, humanamente falando, de encontrar, ide a José. É porque José é Deus? É não. É porque ele está pertinho de Jesus. Criou Jesus aqui na terra, fez tudo aquilo que eu falei, está pertinho de Jesus, ele entrega. E Jesus, sabendo das nossas necessidades, vai nos prodigalizar, vai nos doar os pedidos. Ide a José. José está pertinho de Jesus. Falando com José, é rapidinho que chega a Jesus. A gente podia fazer muito bem diretamente com Jesus, mas sempre na teologia da igreja, nós colocamos os santos como intercessores. Vamos a estes justos. Quando nós estivermos em crise com a família, ide a José. Quem está passando dificuldade, crise na família, separação, brigas que todos nós temos, não existe nenhuma família santa, nem melhor. A família de Nazaré também teve problemas, mas ele foi um pai justo, fiel, um pai que cumpriu bem com sua missão, um pai temente a Deus, um pai de joelho no chão. Se a família está em crise, ide a José, para que Jesus exatamente abençoe. Agora, não podemos fazer da oração alienação, tem que haver abertura do coração também, porque senão a gente vai rezar por A ou B, e não há abertura de coração, a oração chega, mas exatamente volta de onde saiu. Então, é esta intercessão. José não é um Deus, mas pelo fato dele guardar os tesouros maiores que Deus lhe dera, e ter sido o grande guardião, e ter nos dado Jesus, que é o grande trigo, a grande Eucaristia, e está pertinho de Jesus, então, que nós sempre possamos ir ao encontro de José, o nosso intercessor. Que ele nos abençoe, abençoe os nossos sonhos, as nossas vidas, as nossas famílias, e, sobretudo, acreditemos na intercessão daqueles que Deus colocou à frente das nossas comunidades. De maneira específica, São José Operário, 1º de maio, que está chegando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé, apresentemos nossas preces.